paz do Senhor Jesus Cristo, nesse dia abençoado que Deus nos dá, aonde nós podemos, na palavra de Deus, trazer a nossa mente, a nossa memória e sermos renovados. E o meu desejo é que você seja renovado, renovada neste dia. A glória de Deus invada o seu coração sempre através da meditação desta palavra. Olha o que ela diz acerca de um ato, só um ato muda toda a nossa vida. Olha só, Romanos 5, no versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos nós homens para a justificação da vida. Olha só, Deus está nos trazendo ao entendimento de que a nossa vida é consequência de apenas um ato. Houve um ato de desobediência no início, ali em Adão, no Jardim do Éden, onde o pecado entrou. O ato de desobediência à ordem de Deus. O pecado entra na humanidade e gera toda esta humanidade que nasce depois de Adão com a semente, com esta geração do pecado. E uma realidade que só por este ato fomos todos contaminados. Então era necessário que houvesse um outro ato que desfizesse esse ato, ou melhor, que pudesse justificar, trazer justiça a este ato. E Deus, imediatamente, em seu plano, já havia este ato de justiça a favor de nós, pecadores, que cometemos a injustiça, o pecado através da desobediência. Uma realidade é que nós precisamos nos aperceber a cada dia, é de que viver esta justiça é o desafio do nosso tempo. Tantas pessoas já foram perdoadas, tantas pessoas Deus já perdoou, mas essas pessoas não se perdoam. Tantas pessoas já foram perdoadas, mas elas continuam a dar mais ouvido às acusações do inimigo da sua alma do que a Deus, do que é o que justifica. Deixam de ouvir aquele que fez o ato de justiça sobre a cruz do Calvário, nos justificando. E o interessante é que essa justificação é tão perfeita que ela, ao ser aplicada em nossa vida, nós somos justos como se nunca tivéssemos pecado. Olha só o interessante da proposta divina, é que as coisas são perfeitas. Mas olha, uma realidade da vida cristã é que você pode ser justificado, viver a justiça de Deus, mas ainda continuar a ser um pecador. Por quê? É um pecador em condição, agora não um pecador que vive consumando o ato de pecado, embora haja pecados, aconteça pecado como um acidente, como um ato de inexperiência, como um ato até de desobediência, mas que você de fato não quer viver e não queria viver aquilo. Porque a diferença de um pecador para um pecador salvo em Jesus é de que o pecador ele não é arrependido e que o pecador em Jesus, salvo por Jesus, ele é um pecador arrependido. Essa é a única diferença. Ambos são pecadores, porém um arrependido, outro não. Isso quer dizer, todo que é arrependido e é em Jesus que esse arrependimento se faz, é através da promessa da palavra de Deus, é através da promessa que Ele traz para nós de nos justificar mediante a esse ato de arrependimento, crendo que Ele é o justificador, o salvador, o perdoador. Nós só somos mudados na nossa vida espiritual a partir do momento da idade da consciência. Não adianta você dizer para uma criança de 2, 3 anos, 4, 5 anos que ela precisa ser perdoada de pecado, que ela não vai entender. Mas a partir da idade da consciência, que está aí por volta de 10, 11, 13 anos, em que a criança já está formada e tem a sua autoconsciência do seu estado pecaminoso, de erro, que ela erra, acerta, que ela tem esse entendimento nítido, aí ela passa a entender de que nessa idade da razão, nessa idade desse entendimento, ela precisa de um Salvador. Essa é a realidade que cada um de nós precisamos viver, de viver a realidade que precisamos de um Salvador, de um perdoador, e que Ele nos justificou e nos perdoou, e não nos vive lançando em rosto, nos condenando. Mas há muitos que querem ouvir
as acusações do inimigo, porque ele faz assim. Ele condena ou ele traz os atos de lembrança e diz nessas suas acusações de que não há perdão, de que não há saída para você, que você já errou tantas vezes, não há mais jeito. E não devemos dar ouvidos a isto. Todas as vezes que você cair, o Senhor está pronto a te levantar. Enquanto esta porta da graça, da misericórdia está aberta, Deus te levantará. Mas isso não é dar ocasião ao pecado, liberdade para pecar, mas é uma realidade de que é um entendimento que somos constituídos de fraquezas, de pecado, e de que há um que fortalece, um que perdoa, um que sustenta, um que levanta e um que nos direciona no caminho e nos leva ao céu. E a pessoa bendita do Espírito Santo está aqui na terra para isso em seu ministério. Jesus teve o seu tempo, foi ao céu e enviou o Espírito Santo para estar até que ele volte novamente conosco. Está o Espírito Santo. Conosco está o ajudador, que é o Espírito Santo de Deus. Ele é teu amigo. Ele quer te fazer mais que vencedor. Viva isso. Procure isso. Não deixe isso passar da sua vida, porque o seu acusador quer que você caia na condenação e não se perdoe e esqueça que haja saída para você e aí morra espiritualmente. Então medite isso nesse dia. Talvez você imediatamente não precise desta palavra, mas alguém que você julgue está precisando de amor, reconciliação, perdão, compartilhe com esta pessoa, abençoe a vida desta pessoa. Que Deus em tudo abençoe o seu coração, a sua vida em todo o tempo. Deus te abençoe e até o próximo momento.